Beleza? Coloquei para gravar para a gente iniciar o conteúdo de hoje, que então vai complementar todos os conceitos que a gente estudou ontem e todas as características de complexos que foram estudados na aula anterior. Bom, o que a gente percebe? Todo composto complexo, ele tem uma coloração muito intensa. A gente vai conseguir visualizar cores bem definidas. E aí, uma coisa que é interessante é a gente fazer essa comparação. Aqui, a gente tem um esqueminha que mostra a coloração que certos cátions metálicos vão apresentar. Isso aí vai ser a coloração dos sais desses cátions de metal. Então, esse metal, quando está associado a outras espécies aniônicas formando sais, vai me dar esse tipo de coloração. Então, quando a gente tem o titânio, né, com carga 3+, ou seja, com NOx 3+, ele vai ser assim um determinado tipo, dentro ali da escala do roxo, né? Agora, olha só para o vanádio. O vanádio, ele apresenta diferentes cargas. Eu posso ter compostos de vanádio onde esse metal vai estar apresentando cargas diferentes. Conforme essa carga, eu vou ter cores diferentes para os sais formados. Então, quando o vanádio está com NOx 2+, a gente tem a coloração aqui roxo, 3+ em verde, 4+ em azul, 5+ em amarelo. A mesma situação de ter cores diferentes para NOx diferentes, a gente vai ver lá com cromo. 2+ é a escala do violeta, mas já chegando ali no azul anil, né? 3+ é um verde bem escuro. E o cromo 6, gente, quase mal que caramba, né? Extremamente tóxico. Ele vai ter coloração, o sal dele vai ter coloração laranja. Manganês, ele varia dentro do rosa, de um rosa bem clarinho para um bem escuro. As duas cargas, os dois NOx principais do manganês são +2 e +7. Agora o ferro, eu quero chamar atenção para o seguinte, é bem diferente, porque quando é o ferro 2, fica verde. Aqui está um verde claro, mas é até um pouquinho mais intenso que esse que está apresentado. E quando é o 3+, ele fica um amarelo, mas aquele amarelo quase chegando no castanho. E aí um detalhe que é importante, eu falei isso ontem quando eu comentei sobre o complexo que dá origem à hemoglobina, que é tão importante dentro do nosso sistema circulatório, né? Que o único ferro que pode fazer parte, que vai estar lá no complexo da hemoglobina, é o ferro 2+. Então, é esse aqui que faz sentido a gente ingerir em casos de anemia por deficiência de ferro. O 3+, o nosso organismo não interage com ele, nosso organismo elimina sem fazer nenhuma interação. O cobalto, quando ele está com a carga 2+, né, é vermelho. Níquel é um verde um pouco mais intenso que o do ferro. E o cobre, aí todo mundo já sabe que é aquele azulzinho. A gente trabalhou algumas vezes com soluções, principalmente fato de cobre, né? Agora, quando esses cátions metálicos aqui formam compostos complexos, a gente vai ter cores que não são necessariamente as mesmas. Eu vou tirar aqui nossas fotos e nossas imagens só para ficar mais visível o slide, tá bom? Esse complexo de ferro com tiocianato, ele é muito característico porque dentro da analítica a gente tem poucas reações que são específicas. A gente tem reações que são seletivas, quer dizer, eu posso ter reagentes que eu escolho para estar realizando esse processo de reação apenas com algumas espécies. Agora, esse SCN aqui, que é o tiocianato, ele é específico para reação com ferro. Então, quando a gente tem a solução de ferro 3, vai ficar assim, esse amarelo clarinho. Acrescentou o tiocianato, vai formar o complexo e já vai ser esse vermelhão, assim, bem intenso mesmo. Ok? Josué, chegando aí. Boa noite, Josué. Boa noite, pessoal. Chega meio atrasado aqui que a BR estava cheia, então agarrou um Sexta-feira é o pouquinho, mas bicho, não é não? é feriadão segunda, aí o pessoal fica Ah, louco. que Vai. verdade. Eu até esqueci que a gente tem. É verdade, segunda é feriado. Mas o povo já tá assim, gente, soltinho, soltinho, viajando, hein? Nossa, Deus. Não é? Não tem coragem ainda não, gente. Mas olha só,
Continuando, olha só, é a mesma espécie metálica, é o ferro. Como agora o complexo vai ter outro ligante, esse ligante que é o oxalato, tá? A gente vai ter uma coloração esverdeada. Então, percebe que para fazer titulação, não tem muito como confundir. Se eu mudar as espécies, eu vou ter cores diferentes, inclusive lá na hora de estar observando o complexo formado na minha viragem, tá? Quando a gente reage o ferro aqui com CN, né, que é cianeto, eu vou ter um vermelho, mas que é muito diferente do vermelho com tiocianato. Ó, o vermelho com tiocianato é um bonina, né? Um vermelho bem fechado. Aqui a gente já tem um vermelho mais claro, mais aberto, mais próximo do laranja. E aqui, OFEM é uma estrutura orgânica, né? Bem grande, e eu vou ter um complexação com ferro formando uma coloração azul. O detalhe aqui, gente, é bem diferente de precipitação. Eu vou formar soluções coloridas. Não tem formação de sólido, não. Bom? E na imagem seguinte, a gente tem complexos com o cobalto. Agora está variando o ligante também, ó. Né? O cobalto todo ele está com carga 3+, lá no Fe também, todos estavam. Então, aqui com etileno de amina, fica vermelho. Com carbonato verde. Esse aqui vai ser o nosso principal, tá, gente? Quando a gente tiver esse ligante aqui, EDTA. O EDTA, ele é um ligante extremamente importante, tem várias aplicações, inclusive na indústria alimentícia, na indústria, na cosmetologia, em tratamento dentário. As aplicações são muitas. E dentro da química, a principal utilização deles são nas titulações de complexação, né? E aí, não sei se vocês conseguem perceber, a imagem minha talvez não esteja tão nítida, mas aqui eu tenho um complexo do cobalto com EDTA que ficou azul, e eu tenho um complexo do cobalto com EDTA que ficou aqui um lilás. Por que que eu tenho essa diferença de cor? Por causa do pH do meio. Então, já vamos ficar atentos que nas titulações de complexação vai ser muito importante a gente observar o pH. Bom, a gente vai ter que ter um controle bem assim, bem com bastante atenção, bem detalhado do pH, para garantir que o caminho da nossa reação seja aquele de uma estequiometria que nos garanta todo titulante, todo titulado reagiu com o titulante que está sendo acrescentado, e que só aquele leve excesso que foi a reação com o indicador para me dar a viragem e para eu identificar que a titulação chegou ao fim. Beleza? Bom, se a gente rever um pouquinho, né, sobre os equilíbrios de complexação, essa parte de equilíbrio, a gente fez uma revisão lá no iniciozinho, mas vocês devem estar percebendo que na titulação ácido-base, eu acabei falando de novo de equilíbrio. Na titulação de precipitação, falei de novo de equilíbrio e vou insistir nessa fala de equilíbrio agora em complexação. Vou repeti-la no último tipo de titulação que a gente estuda, que é a titulação de oxirredução, porque a gente só tem a possibilidade de fazer uma determinação analítica a partir de uma titulação, a partir dessas técnicas volumétricas, porque existe um equilíbrio e a partir do princípio de Le Chatelier, de deslocamento de equilíbrio, é que a gente vai conseguir ali estar manipulando as variáveis da nossa titulação para garantir que a quantização é confiável, né? Bom, o que acontece quando um composto complexo está sendo formado? Eu estou lá com o meu metal em solução, comecei a acrescentar o meu ligante. O meu ligante, primeira quantidadezinha que tiver contato ali com o metal, já vai começar a se ligar a ele. Mas no primeiro momento, eu tenho só um pouquinho de ligante, né? Aqui precisaria começar até antes. Metal, primeira quantidade de ligante aqui se ligou. Continuei acrescentando ligante, o metal vai continuando a se associar a ele. Então, a gente representa de forma genérica os equilíbrios de complexação
variando com a quantidade de ligantes que a gente tem. Aí quando chega aqui no final, que eu cheguei, ó, esse metal, o tanto de ligante que ele conseguia se ligar, já foi completado. Cheguei no máximo de complexação que era possível para esse sistema. Aqui eu coloquei N, mas vai variar conforme o tipo de ligante que a gente estiver utilizando. E tem a ver com aquele número de coordenação que a gente estudou ontem. Quantos ligantes que tem é o meu número de coordenação. Bom, o que vai ser importante para a gente? A gente ter foco na constante de equilíbrio. Todo equilíbrio tem uma constante associada. E toda constante de equilíbrio, ela corresponde à concentração dos meus produtos. Olha só a primeira equação que está aqui. Metal mais ligante. A seta dupla aqui indica que eu estou num processo de equilíbrio químico. A espécie formada. Espécie formada é o meu produto. Na constante, o produto sempre fica aqui no numerador. E as espécies reagentes vão estar aparecendo aqui para mim no denominador. Gente, isso continua válido, isso não vai mudar em nenhum tipo de equilíbrio, em nenhum tipo de titulação que a gente estudar. Nos compostos complexos, a gente só tem uma diferençazinha, que é o fato de que a constante vai ser chamada de KF, ou constante de formação. Lembra que na precipitação a gente chamava de KPS, que era constante de precipitação? Então, os nomes das constantes vão mudar conforme o tipo de processo que a gente tem. Aqui a gente chama de constante de formação. E quando esse equilíbrio acontece com a adição gradual de ligante, e esse metal vai então gradualmente se ligando a quantidades maiores de ligantes, a gente vai trabalhar com uma equação global, que é lá no final, quando todo ligante que poderia estar se associando ao metal já se associou. Então, a constante final, a gente fala que é a constante de formação global, que é KFN. N aqui é o número que indica quantidade de ligantes mesmo que foi ligado, mas montar a constante do mesmo jeito. Olhem só a última equação que está aqui. M mais um determinado número de ligantes. Me dando aqui o complexo. Sempre, ó, produto fica no denominador e os reagentes ficam no numerador. Perdão, o contrário, né? Produto fica no numerador, fica em cima. E os reagentes da minha equação química vão estar descritos aqui no denominador. Atenção que esse Nzinho aqui, ele é um número. Nas equações em que nós vamos trabalhar com os exemplos dos complexos reais, aqui vai ter um númerozinho. Não pode esquecer que o valor numérico que está como coeficiente de uma equação, na constante de equilíbrio, ele se transforma em elevação. Então, pode até estar ficando repetitivo, né, gente? Desde o iníciozinho da etapa, a gente fez revisão de equilíbrio, eu falei disso, mas isso é importante, sobretudo na hora da gente estar trabalhando com os compostos já formados, né, com os cálculos. Então, agora, partindo dessa ideia de que é uma constante de equilíbrio, de que é, de como que a gente monta a expressão da constante de equilíbrio, eu gostaria que vocês montassem as expressões das constantes de equilíbrio para esses três exemplos que estão aqui. Então, é um complexo em que eu tenho ferro 3+. Gente, já vou chamar atenção para um detalhe. 3+ é a carga do ferro, é o NOx do ferro. Ok? Na hora que a gente for montar a constante de equilíbrio, 3+ tem que aparecer lá dentro do colchete, juntinho com o Fe. Tá bom? Ele consegue se associar com o ligante, uma das possibilidades do ferro, né? É se associar com esse ligante aqui, que é o cianeto. Bom, ele se associa com 6 mols do cianeto, por isso que tem esse 6 aqui na frente. Então, esse 6 é um coeficiente. Lembra que coeficiente na constante de equilíbrio, ele se transforma em elevação. Né? Então, aqui, o que eu tinha? 1 mol do ferro reagindo com 6 mols do cianeto, vai formar o meu composto, né? Que é do cianoferrato aqui. E continua tendo carga. Mas a carga não interfere em nada na constante. Eu tenho que colocar todo esse termo aqui dentro da minha
expressão da constante. Tudo vai entrar lá na constante. Atenção que aqui já tem um colchetes, que é o que caracteriza o complexo. Olha só como que a gente monta fórmula de complexo. Tudo, tanto o metal, quanto que é a espécie central, quanto os ligantes, tem que ficar entre colchetes. Fora do colchetes, vai ficar apenas a carga, quando ele existir. Tem situações em que não tem carga. E a gente coloca primeiro o metal, o que já não é novidade. Todas as fórmulas químicas que a gente lidou até então, a espécie positivamente carregada é escrita primeiro. Então, aqui é o metal que tem carga positiva, ele que aparece primeiro quando eu escrevo a fórmula do complexo. Depois eu escrevo o ligante. Se tiver mais de um, é importante que fique entre parênteses para eu indicar que é todo o ligante que está se repetindo, não apenas um dos átomos. Tá bom? No meu segundo caso aqui, para constante de equilíbrio, a gente tem o cobre e o ticianato. Olha que aqui não sobrou carga nenhuma. Então, esse 2 que está aqui do lado de fora, aqui faltou os colchetes, né? Engraçado que eu copiei isso aqui de um lugar. Não percebi que tinha faltado esses colchetes. Deixa eu colocar, porque complexo, gente, a gente sempre coloca entre colchetes. Nenhuma que a gente coloca complexo só a fórmula, não. Ah, aqui eu vou ter que mudar. Mas tudo bem, eu faço essa mudança aqui. Fonte. Beleza, então ficou certinho. Né? Deixa eu voltar lá para o tamanho de tela cheia. Bom, aqui a gente não tem carga. Bom, ó, até porque ó, tinham duas cargas positivas do cobre, mas o tiocianato, né, tá na proporção de 2 aqui e cada um tem uma carga negativa. Então, a gente tem complexos que são neutros, que não têm carga, e complexos que são carregados. Esse aqui é o maiorzinho, era só para dar um tiquinho de trabalho, mas todo mundo está montando constante de equilíbrio legal. Né? Eu tinha um complexo inicial, que tinha água associada a cobre. Na presença da amônia, a amônia começa a ocupar esses lugares aqui que tinha o H2O. Então, eu passo a ter um complexo agora com a amônia, e ele tem carga, mas muita atenção, que os números que vão na constante são só os que estão à frente, ok? Então, agora eu queria que vocês tentassem montar essas constantes de equilíbrio. E eu vou, claro, né, mostrar, depois a gente conversar de novo e ver como é que fica, conferir direitinho como é que fica essas constantes. Mas eu acho que vocês não vão errar essas montagens de constante, não. Eu só quis fazer um exercício desse com complexo, porque são fórmulas diferenciadas das demais substâncias que a gente estudou até então. Tem características bem diferentes aí, né? Então, beleza? Mas aí eu queria que cada um tentasse montar no caderno mesmo. Pega um caderno aí, ou se tiver caderno, uma folha, né? Do jeito que vocês estiverem aí se organizando. Para estar montando essas expressões da constante. Beleza? Vou deixar na tela, para vocês irem vendo. E aí depois a gente faz junto. Se tiver alguma dificuldade, pode ir perguntando. Ô, Luciana, isso aí é igual de ontem? Não, isso é expressão de... Não, não, não. Aqui, olha, vamos dar uma lidinha aqui. Determina a expressão da constante. É montar a constante de equilíbrio. Ah, tá. De ontem a gente estava só olhando o número de coordenação, né? Ah, era número de Qual de coordenação. ontem? Qual que era o número Essa de palavra que eu não estava lembrando. É. Mas se for, gente, o número, qual que era o número de coordenação desse primeiro complexo aqui? Qual que seria? Quantos ligantes que ele está associando? 6? 6, isso mesmo. E esse segundo? 2? 2, é a quantidade de ligantes sempre. E o terceiro aqui? Olha o complexo aqui. 4? 4. É isso aí. Então, eu separo o metal, o resto, tudo que tiver de ligante, me dá o número de coordenação. Beleza, de ontem ficou tranquilinho.
Nós já estamos entrando nos minutinhos finais. Pessoal, vou fazer o seguinte, então. Vou pedir para vocês copiarem essas equações, essas 3 equações de complexo, porque como a gente está indo para os minutinhos finais, é provável que eu não consiga corrigir agora, mas eu volto, a gente faz a correção, tá bom? E encerra esse pedaço desse assunto aí, né? Porque na semana que vem aí a gente estuda as titulações. Mas quando essa parte aí estiver tranquilinha, as titulações ficam... Vocês vão ver que elas são fáceis demais. Tem gente mandando mensagem que hoje não está assistindo a aula porque está trabalhando, né? Puxado, né, gente? Beleza. Deu para anotar, gente? Ah, eu posso tentar mandar isso aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo mandar. Porque aí, lembra que eu vou precisar de um tempinho só porque a aula foi gravada e aí vai ter um tempinho aí para o Zoom converter. Tá bom, hoje ele foi complicado para mim conseguir abrir o Zoom, gente. Eu ficava só carregando. Mas aí tá, gente, relembrando que eu preciso desse tempinho para conversão da aula. E aí a gente volta e faz a correção do exercício.